Todo mundo gosta de receber dividendos, principalmente em dólar. E existem alguns REITs que pagam dividendos mensais. Todos os meses vai ter dinheiro caindo na sua conta. Os REITs eles são similares aos fundos imobiliários aqui no Brasil, mas são negociados no exterior e são muito maiores. E nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 principais REITs que pagam dividendos mensais todos os meses, dólar caindo na sua conta. E claro que eu vou contar um pouquinho mais deles, né? Como que eles funcionam, o que eles têm ali dentro de imóveis, qual que é o setor. Assim fica muito mais fácil você entender, buscar ali e ver se faz sentido colocar na tua carteira ou não. Ah, e claro, no final eu vou te trazer uma planilha em que vai mostrar pra gente o quanto que você iria receber investindo $100, $500 em cada um desses REITs que eu vou citar. Vai ser bem legal para complementar o vídeo. O primeiro REIT que eu selecionei aqui é o Agree Realty, ticker ADC. Esse provavelmente eu nunca comentei aqui no meu canal. Esse é um REIT do setor de varejo aí, que aluga imóveis para empresas como a Best Buy, Starbucks, Lowe's, Sam's Club, McDonald's e várias outras desse tipo. Nessa imagem você consegue ver também os outros principais inquilinos do ADC. Ele tem quase 1.900 imóveis dentro dele e a taxa de ocupação é de 99,7%. Isso é excelente porque, como a gente sabe, quanto maior ou mais perto de 100% for a taxa de ocupação, melhor, porque isso mostra pra gente da totalidade dos imóveis tem uma quantidade maior sendo alocada. E todos esses imóveis aí deles estão nos Estados Unidos, espalhados por mais de 48 estados. 2022, como vocês podem ver aí, foi um ano recorde de novas aquisições aí do Agree Realty. Ou seja, é um REIT que não fica parado, ele realmente vem adquirindo, aumentando a quantidade de imóveis, isso é muito interessante. E sabe o que é o interessante desse REIT? Que todas as lojas que eles alugam, ou pelo menos grande maioria, eles trabalham numa infraestrutura próxima da loja, né, com estacionamento, lugares para você guardar suas coisas, tecnologias envolvidas para que possa trazer um fornecimento melhor para esses clientes que vão nessas lojas alugadas. Isso é muito interessante para o cara que está alugando a loja e também para o dono do REIT, porque cada vez mais vai ter inquilinos mais saudáveis e mais tempo ali dentro desse REIT. Bom, como vocês podem imaginar, esse REIT paga dividendos mensais, como vocês estão vendo aí na imagem, e o último pagamento foi de 0,24 cents de dólar. E o dividendo yield atual dele é de 3,97%. E aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês um pouquinho do retorno com os dividendos reinvestidos, né, em roxo, e sem o reinvestimento dos dividendos. Agora, o segundo REIT que paga dividendos mensais, muito bom por sinal, é o Stag Industrial, ticker STAG. Esse é um REIT do setor industrial, que basicamente vai alugar grandes galpões aí para empresas. Aqui você tem os top 10 inquilinos desse REIT Stag, e você pode ver que a Amazon é o maior deles com 3% de todos os imóveis, e que o segundo lugar está com menos de 1%. Ou seja, a diversificação dos inquilinos é bem forte nesse REIT. Aqui vocês conseguem ver que hoje eles têm 563 galpões aí dentro desse REIT disponíveis ali, né? E que eles vieram crescendo bastante, né? Na época do IPO, que foi quando nasceu esse REIT, eles tinham 93 galpões. Depois em 2015 foram para 291 e agora para 563, né? Então avançaram e continuam avançando bastante. A taxa de vacância do portfólio total desse REIT é de 98,5%. Um grande ponto positivo desse REIT também é que ele é totalmente impactado pelo avanço do e-commerce. Ou seja, quanto mais e-commerce, mais avanço de pessoas comprando as coisas online, mais galpões serão necessários, já que as lojas que vendem online normalmente precisam de algum lugar para estocar as mercadorias, principalmente perto de rodovias, cidades ali, para mandar mais rápido para o cliente. Então você consegue ver que 14,5% de todos os imóveis desse REIT são de empresas totalmente relacionadas ao e-commerce, e que 40% do total dos inquilinos tem alguma pelo menos relação com o e-commerce na sua venda da sua receita. Bom, além de pagar dividendos mensais e o último pagamento ser de 0,12 cents por cota, esse é um REIT que tem um dividendo yield de 4,35%. E aqui, como vocês podem ver, um pouquinho do crescimento dele a longo prazo, reinvestindo os dividendos em roxo e sem reinvestir os dividendos. Agora vamos para o terceiro REIT, muito interessante, acho que esse eu nunca trouxe aqui, e é bom sempre lembrar, se você quer as melhores recomendações de ativos REITs que você nunca ouviu falar, principalmente de dividendos, crescimento, qualidade, entra para Dollarame. É as nossas carteiras recomendadas que a gente tem aqui dentro, com analistas olhando todos os dias as melhores recomendações para você pro longo prazo. Então eu vou deixar a lista de espera aqui embaixo, caso já tenha passado o último lançamento que a gente fez de abertura, ou caso esteja aberto e você queira participar do próximo, também você vai poder participar nesse mesmo link. E o terceiro REIT é o Apple, né? Hospitality, ticker APLE. Esse é um REIT do setor de hotéis, um setor bem melhor de se investir nos Estados Unidos do que no Brasil, e possui imóveis de alta qualidade. Vocês podem ver que hoje esse REIT tem 220 hotéis dentro dele, separados aí em 37 estados dos Estados Unidos.
Aqui a gente tem um pouquinho da taxa de ocupação dessa totalidade desses imóveis. No caso, atualmente está em 72%. Ou seja, é uma taxa de ocupação que a gente pode concordar aqui que está um pouco abaixo do que normalmente a gente costuma ver e do que é interessante se ter. E claramente a gente conseguiu observar que essa taxa de ocupação ela caiu bastante depois de 2020, quando os hotéis basicamente pararam e aí a gente teve um monte de hotel que faliu. Mas que algumas delas já estão conseguindo se recuperar e que é um setor ali bem sensível a esses momentos. Uma das coisas que estão fazendo esses locatários sobreviverem e reviverem novamente são a qualidade deles, né? São hotéis aí super conhecidos. Hilton, Hampton, Residence, Homewood. Provavelmente se já foi pro exterior, você já ouviu falar num desses aqui. Desde 2020, o REIT adquiriu 14 hotéis que adicionaram mais de 2.000 quartos no seu portfólio, por cerca aí de 558 milhões de dólares. Além de pagar também dividendos mensais, o último pagamento foi no valor de 0,08 cents por cota. E atualmente tem um dividendo yield de 5%, é bem elevado, hein? E nessa imagem você pode ver também o retorno do Apple, ou Apple aí, sei lá como que a gente fala o nome desse REIT, reinvestindo os dividendos em roxo e sem reinvestir os dividendos em azul. Agora a gente vai para o quarto REIT, e esse não tinha como faltar, que é o Realty Income, ticker O. Esse é um REIT do setor de varejo, muito parecido com o primeiro que a gente trouxe aqui, né? Então vai alugar imóveis aí para empresas como Walmart e Starbucks. Aqui nessa imagem vocês podem ver um pouquinho da diversificação dos inquilinos que ele tem ali dentro. Então você pode ver que o maior é o Dollar General, uma empresa muito boa, por sinal, depois vocês dão uma estudada nessa ação. 4% aí do total dos imóveis, Walgreens, 7-Eleven, só empresa top. FedEx, BD's, e que 82% dos inquilinos, eles são da parte de retail, né, ou seja, varejo, e 13% da parte industrial. Aqui vocês podem ver um pouquinho da diversificação geográfica do Realty Income, né, e você pode ver que tem uma presença bem forte nos Estados Unidos e também começando bem forte agora, indo mais para Europa. E o mais interessante disso tudo é que esse é um dos maiores REITs do mundo, tá? Ele tem aí 12.200 imóveis dentro do seu portfólio, olha a quantidade de imóvel. E aqui vocês vão conseguir ver um pouquinho da taxa de ocupação da totalidade desses imóveis, que bate em 98 a 99%, ou seja, milhares e milhares, quase todos estão alugados. Excelente, esse REIT ele é muito bom, cara, é o arroz e feijão de toda a carteira. E a cada ano que passa, esse REIT vem realizando mais aquisições para aumentar o seu portfólio. Só em 2022 foram 9 bilhões em aquisições. Um dos grandes destaques desse REIT também é o seu alto retorno com uma baixa volatilidade. Vocês podem ver que esse REIT tem um CAG, né, de 14% ao ano desde 1994, ou seja, na média anualmente desde 1994 até hoje, ele trouxe 14% ao ano de rendimento. E um beta aí, né, que mede a volatilidade de 0,5, ou seja, maravilhoso. Além da baixa volatilidade, esse é um REIT que paga dividendos consistentes há quase 3 décadas, ou seja, 30 anos. Além também de pagar os maravilhosos dividendos mensais, o seu último pagamento foi no valor de 0,25 cents por cota e o dividendo yield desse REIT é de 4,66% ao ano. E como vocês podem ver nessa imagem, o retorno do REIT reinvestindo os dividendos em roxo e sem reinvestir os dividendos em azul. Agora a gente vai para o quinto e último REIT de dividendos mensais e calma que eu vou mostrar também para vocês aquela planilha de quanto você receberia se investisse tanto dinheiro em cada um deles, vai ficar muito top. Mas o quinto REIT aqui é o Gladstone Land, ticker LAND. Esse é um REIT de um setor bem diferenciado, tá? Ele vai pegar aí o setor de agricultura, então ele vai comprar e alugar fazendas nos Estados Unidos, olha que interessante. Esse REIT ele possui aí 169 fazendas ou terras, como vocês queiram falar, espalhados por mais de 15 estados nos Estados Unidos. Nessa imagem vocês conseguem ver um pouquinho da diversificação dos seus estados aqui, e você pode ver que Califórnia é onde tem mais quantidade de terras ali desse REIT em específico e depois vai decaindo para outros estados. E só para complementar aqui, essas estrelinhas que estão mostrando são os locais onde tem os imóveis dele, as fazendas, as terras deles, e os locais pintados em azul são onde eles estão olhando oportunidades de possíveis novas compras. Então só para especificar um pouco melhor para vocês entenderem, esse REIT ele compra as terras, fornece a infraestrutura e aluga para empresas do setor agro, né, que vão usar para diferentes tipos aí de plantio. E aqui vocês podem ver também um pouquinho do crescimento do portfólio de terras ao longo do tempo desde o IPO, né, que cada ano vem crescendo cada vez mais. Isso é muito importante para um investidor. E querem saber o melhor disso tudo? A taxa de ocupação é de 100% e nunca foi abaixo de 99,5%. Ou seja, eles são excelentes em comprar
e alugar e ter uma alocação total de tudo que eles compram. E um ponto muito interessante que eles comentam também é o quanto essas terras que eles compraram valorizaram ao longo dos anos. Vocês podem ver aqui na Califórnia o preço das terras que eles compraram, quanto valorizou. Isso dá muito mais dinheiro pro Rich caso ele queira vender. E claro que um dos motivos para essa grande valorização é o crescimento da população mundial, já que é aquela lei da escassez, né? As terras elas são finitas e que é o que exatamente eles mostram também, né? A quantidade de crescimento populacional no mundo que eles acreditam que vai continuar acontecendo ao longo dos anos e o quanto vai diminuir a quantidade de terra por pessoa, né? Por capita ali em si no mundo, o que com certeza traria uma maior valorização para esse REIT ao longo do tempo só por conta disso. Além de pagar também seus maravilhosos dividendos, os últimos pagamentos foi no valor de 0,04 cents por cota e atualmente o dividend yield desse REIT é de 3,11% ao ano. E como vocês podem ver nessa imagem, o retorno do Land ao longo do tempo, e em roxo reinvestindo os dividendos, e em azul sem reinvestir os dividendos. Bom, e aí a gente chega na tabelinha que eu queria mostrar para vocês o quanto que vocês vão receber mensalmente, já descontando 30% de imposto, tá? Então esses valores aqui são líquidos de tributação, é realmente o valor que você vai ter dinheiro em caixa, investindo 500 mil dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares em cada um desses REITs que eu acabei de citar aqui para vocês. Então como exemplo, se a gente pegar aqui o caso do Apple, aqui né, do Apple, vamos dizer assim, que tem um dividendo de 5,09, 1.000 dólares nele te trariam aí quase 3 dólares mensais, já descontando o imposto, tá? E aí vocês podem brincar, pausar esse vídeo, dar uma olhadinha aí pra vocês terem uma noção. Acho que é super legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com seus amigos aí que querem buscar renda, dividendos do exterior, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante. E comenta aqui embaixo qual desses REITs você tem ou qual deles você busca comprar pra sua carteira. Quero entender um pouquinho mais, vamos conversar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!